Bem, agora tenha a bondade de dizer, diga a si mesmo, para quem e para que um homem desse tipo pode ser útil? Para que tudo isso se passou comigo? Qual a razão desse minucioso tormento dentro de mim? Quem sabe? Quem pode dizer? Você já se sentiu como um espectador da sua própria vida? Como se estivesse sempre ao lado dos acontecimentos, mas nunca totalmente dentro deles? O Diário de um Homem Supérfluo é uma novela russa de Turgenev que me levou a várias reflexões sobre nosso lugar no mundo e como nos enxergamos nele. O homem supérfluo é inteligente e sensível, mas paralisado. Ele pensa muito e age pouco, o que leva ele a uma vida de frustração e arrependimento. Tchulka Turin é um homem que está à beira da morte e decide escrever um diário para entender o porquê que a sua vida foi tão insignificante. E com isso ele percebe que o momento mais marcante da sua vida foi quando ele teve um amor não correspondido e que a sua falta de ação o levou ao fracasso. Ele se sente um estranho, um não pertencente a nenhum lugar. E quem nunca se sentiu assim, né? O livro nos faz pensar qual é o limite da reflexão saudável e a ruminação que nos paralisa. O homem supérfluo vive tanto na sua própria cabeça que ele não vive. A vida real acontece sem ele. Ele estava tão focado no que faltava, onde ele errou, as coisas que ele não teve, ao invés de buscar a verdadeira felicidade, que são os momentos presentes, a natureza, o momento que a gente está vivendo agora, as coisas simples que nós temos. Então, sempre sofrendo pelo que passou e nunca vivendo o momento que é agora e tentando ser uma pessoa melhor para ele mesmo. Isso nos leva a pensar, o que nós estamos fazendo hoje que nos leva à felicidade? Porque a felicidade é o momento presente e o que nós fazemos agora para que sejamos felizes. Porque como o Tchulka Turin, ele tá morrendo e ele não aproveitou nada, porque ele ficou pensando no que ele não teve, sofrendo o tempo todo e pensando no amor que ele não teve daquela mulher, ao invés de ser alguém melhor e talvez se sentir merecedor daquilo. A tragédia não é a falta de grandes feitos, mas sim a incapacidade de se aceitar e encontrar paz na sua própria natureza, de se aceitar e não tentar se encaixar. Ao longo de toda a minha vida, sempre encontrei meu lugar ocupado, talvez porque não o procurasse onde deveria fazê-lo. Era desconfiado, acanhado e irritadiço como todos os doentes. Ademais, provavelmente por causa do meu orgulho excessivo ou inteiramente devido à natureza infeliz da minha personalidade. Entre meus sentimentos e pensamentos e a manifestação desses sentimentos e pensamentos, havia um certo obstáculo sem sentido, incompreensível e intransponível. E quando me atrevia a superar os obstáculos à força, a romper essa barreira, os movimentos, a expressão do rosto e todo o meu ser sentiam uma espécie de tensão nervosa. Não apenas aparentava, eu me tornava realmente artificial e taciturno. Eu mesmo percebia isso e apressava-me a isolar-me novamente. Então uma terrível inquietação crescia dentro de mim. Analisava-me até o último fio de cabelo, comparava-me com os outros, recordava os mais insignificantes olhares, sorrisos e palavras das pessoas com as quais eu gostaria de me abrir. Tudo interpretava mal, ria com o sarcasmo da minha pretensão de ser como todos, e de repente, em meio ao riso, abatia-me todo triste, afundava-me num desânimo ridículo e em seguida retornava ao ponto de partida. Em sumo, andava em círculos. Dias inteiros eram gastos nesse exercício torturante e inútil. Bem, agora tenha a bondade de dizer, diga a si mesmo, para quem e para que um homem desse tipo pode ser útil? Para que tudo isso se passou comigo? Qual a razão desse minucioso tormento dentro de mim? Quem sabe? Quem pode dizer?